Oi galerinha, tudo bom? Então, nesse vídeo aqui, nós vamos falar sobre uma técnica que nós usamos para completar quadrados, tá bom? E essa técnica, basicamente, ela usa essas fatorações que nós já aprendemos, tá bom? Quem ainda não viu essas fatorações, eu sugiro que olhe lá na aula de fatorações, tá? Então, vamos lá. Aqui nós temos, primeiro, vamos lá. Vamos entender aqui as fatorações, ó. Essa primeira fatoração aqui que nós estamos vendo, ela é chamada de quadrado da soma, certo? Então, aqui vocês têm, ó, a mais b, tudo isso elevado ao quadrado é o quê? A ao quadrado mais 2 vezes o a vezes o b, mais o b elevado ao quadrado, tá? Esse a e b, pessoal, podem representar números ou podem representar também outras incógnitas, tá? Pode ser um x, um y também, vai depender do exemplo que nós estamos colocando. Então, coloquei aqui de uma forma bem genérica mesmo, como se esse A ou B estivesse representando qualquer número ou qualquer incógnita, tá? Vai depender do exemplo que aparecer nas questões. Percebam também que essa outra fatoração aqui, ó, ela é bem parecida com essa primeira, tá? É bem parecida. Qual é a diferença? É que aqui tem um sinal de menos, ok? Tem o sinal de menos, e que vai mudar somente esse primeiro sinal aqui, ó. Esse é o detalhe. Quando aqui for positivo, tá? Quando aqui for positivo, aqui todo mundo vai ser positivo, ok? E quando aqui for negativo, né? Quando tiver esse sinal negativo, somente o primeiro sinal vai ser negativo. Não esqueçam desse detalhe, por gentileza. Deixa eu só apagar aqui, ok? Opa! Acabou que apagou tudo aqui. Então, só vou ajeitar aqui, tá? Aqui a cor vermelha. A ao quadrado mais 2ab mais b ao quadrado. Tá? Então, vamos lá. Como é que vai funcionar essa técnica de completar quadrados? Como é que vai representar? Vamos lá. Aqui você tem x ao quadrado mais 6x, ok? Tá faltando um terceiro termo aqui para você completar o quadrado, tá bom? Porque a gente trabalha sempre com trinômios, ok? Então, aqui você tem x ao quadrado mais 6x, certo? Aqui a gente tem um binômio. E para completar o quadrado, a gente precisa de um trinômio. O que é um trinômio? É um polinômio com 3 termos, ok? Então, vamos lá. Todas as vezes que você quiser trabalhar com essa técnica, sempre olhem para esse termo que tem x, ó. Perceba que esse 6x, ele equipara-se a esse 2ab aqui, tá vendo, ó? E também percebam que, olha só, aqui tem a ao quadrado, aqui tem x ao quadrado. É como se nesse exemplo aqui da letra A, o x fosse esse a, tá bom? Então, vamos lá. Percebam. Esse A aqui, ó, esse X no caso, é igual a esse A, só no nosso exemplo aqui, correto? E esse X, vocês vão pensar assim, ó, 6x, ele é quem? Ele é sempre 2 pela fatoração, né? 2 vezes o A, só que nesse caso o A está sendo representado pelo X, vezes alguém. E aí, quem é esse alguém? Qual é o número que eu coloco aqui, que multiplicado por 2x vai dar 6x? Todo mundo concorda que é o 3? É o 3, tá bom? Que é justamente o termo que está faltando. Então, pessoal, esse B aqui, ó, da nossa fatoração é exatamente esse 3 que nós acabamos de encontrar pelo nosso exemplo, tá bom? Só que percebam também que pela fatoração, ó, ele vem ao quadrado, ok? Então, 3 elevado ao quadrado vai dar quanto? 9. Então, o termo que está faltando aqui, ó, é o 9. Para poder a gente construir, né, usar a fatoração, tá? No caso a gente tem um trinômio quadrado perfeito, correto? E aí eu coloquei bem aqui como observação de azul para que vocês entendam que eu só inverti aqui, ó, aqui no vermelho, né? A mais b ao quadrado é a ao quadrado mais 2ab mais b ao quadrado. E aqui eu só inverti, tá bom? Eu só mudei aqui os termos do lado do membro, só para que vocês entendam que esse x ao quadrado que aparece aqui, ó, x ao quadrado mais 6x mais 9, né? Aí eu posso usar aqui, ó, a fatoração, tá vendo?
Isso aqui é como se fosse quem? Vamos lá. Não é A mais B? Aqui, ó, A mais B dentro do parênteses, A mais B. Quem é o nosso A? Não é o X? Está sendo representado pelo X. E quem é o nosso B nesse caso? Está sendo representado pelo número 3 que nós acabamos de encontrar. X mais 3 e tudo isso elevado ao quadrado. Tá bom? Vamos lá. E esse exemplo aqui, vejamos esse exemplo. Opa, acabei colocando errado aqui, é um y, botei x, tá? Perdão. Y ao quadrado mais 8y. Vejam aqui a nossa fatoração, tá? Percebam que quem está representando o A nesse caso aqui, ó, o A é o próprio y, tá bom? É o y que está sendo representado pelo A. Agora a gente vai olhar para esse termo bem aqui, ó, 8y. 8y é quem? Olha aqui a fatoração, ó. Tô focando nesse segundo termo aqui, ó, 2AB. Esse 8y é 2 vezes o A, só que no caso o A é o próprio y, vezes o B. E quem é esse B, pessoal? Aí que entra o quê? A nossa imaginação. Qual é o número que multiplicado por 2y dá o 8y? Só pode ser quem? O 4, né? Então, esse 4 que nós acabamos de encontrar é esse valor de B que aparece aqui. Só que perceba que pela fatoração ele vai o quê? Ao quadrado. 4 elevado ao quadrado vai dar o quê? 16, tá bom? Agora sim, virou um trinômio perfeito. Aí a gente pode usar a fatoração. Esse y ao quadrado mais 8y mais 16, isso aqui é igual a quanto? Pela fatoração, né? Observem aqui, ó, essa observação que eu coloquei aqui, ó. O nosso A é o y, então fica y mais, e o nosso B é o 4 que nós acabamos de encontrar. Tudo isso elevado ao quadrado, tá bom? Percebam que se vocês desenvolverem esse produto notável bem aqui, ó, vai chegar nesse resultado bem aqui, tá bom? Então, aqui é uma técnica que nós usamos para completar o quadrado. Então, vamos lá, pessoal. Esse exemplo agora aqui, ó, o exemplo 6. X ao quadrado menos 10x, tá? Se vocês forem observar aqui a fatoração, ó, observem a fatoração, agora aqui tem um menos, concordam? Bem que tem um menos. Então, só tem um pequeno detalhe que muda, né? Então, vamos lá. Percebam que esse x aqui, ó, é o nosso A daqui da fatoração, concordam? É o nosso A, tá? Então, vamos lá. Vamos olhar aqui só para o 10x. Vocês não precisam pegar o menos, não. Só olhem apenas para o 10x. 10x vai ser quem? 2 vezes um A, né? O A tá lá da fatoração, né? Que é 2AB. Então, o nosso A, nesse caso, é o x. E o nosso B? Qual é o número que eu coloco aqui, que multiplicado por 2x vai dar 10x? Não é o 5? É o 5. Então, 2 vezes x vezes 5 vai dar o próprio 10x. Então, esse 5 aqui está representando aquele B lá, tá bom? O B da fatoração, correto? Aqui, ó, o B da fatoração. Só que vejo que pela fatoração ele é elevado ao quadrado. Então, 5 elevado ao quadrado vai dar o quê? 25. Ok? Então, vamos lá. Agora sim, a gente tenta aplicar aqui. X ao quadrado menos 10x mais 25. Aplicando a fatoração vai ser quem? Né? Lembram que tem que ficar assim, ó. A menos B ao quadrado. Lembram? Tá? Quem é o nosso A? Nosso A é o x, tá bom? Percebam que o primeiro sinal é negativo, então aqui é negativo. Quem é o nosso B? É o número que acabamos de encontrar, que é o 5. Só que tudo isso é elevado ao quadrado, tá? Agora vamos ver na prática como é que funciona isso, tá bom? Aqui ele diz, resolva as equações abaixo, né? Então, a gente tem a primeira equação aí, certo? E aí, pessoal, vocês lembram que isso aqui é uma equação do segundo grau, então vocês têm a opção de usar a fórmula de Bhaskara, para quem já conhece, né? Mas para quem também não quer usar, você pode usar essa técnica aqui de completar quadrados. E aí eu vou mostrar para vocês como que isso acontece, tá bom? Então, vamos lá. Primeira coisa que você vai fazer é o seguinte, esse termo aqui, você vai jogar ele para o lado direito, tá bom? Você vai trazer ele positivo, né? O menos 1 está negativo, então vai para lá positivo. Então, fica x ao quadrado menos 6x igual a 1. Ok?
Eu vou até fazer assim, ó, vou deixar um pouquinho mais espaçado pra gente poder fazer, a gente poder completar quadrados, ó. Eu quero fazer o seguinte, eu quero pegar esses termos aqui do lado esquerdo, quero transformar numa coisa assim, ó, elevado ao quadrado aqui, ó. Então, eu vou completar quadrado, eu vou colocar até de uma outra cor aqui. Vocês conseguem imaginar qual é o termo que está faltando aqui, pessoal? Vejam só, olhem só para o termo que tem x, ó, esse 6x aqui, ó. Esse 6x, ele é quem? Pela fatoração, nunca esqueçam. É 2 vezes o x vezes alguém. Quem é esse alguém? Quem é esse número que está faltando? Qual é o número que multiplicado por 2x vai dar o 6x? Todo mundo concorda que é o 3? É o 3, tá bom? Só que quando você traz para cá, você traz ele elevado ao quadrado pela fatoração. Então, 3 elevado ao quadrado dá 9. Tá bom? Então, pessoal, olhem só. A gente está introduzindo numa equação um número, né? Aqui uma soma, que é um 9, mais 9. Para não haver erros, você também vai introduzir esse 9 do lado direito. Por quê? Porque é uma equação. Toda equação, tudo que você faz do lado esquerdo, você precisa fazer do lado direito. Se você está introduzindo um 9, que é um termo aqui do lado esquerdo da igualdade, você precisa também introduzir o mesmo número do lado direito da igualdade para você não alterar o resultado, tá bom? Então, percebo que agora, ó, x ao quadrado menos 6x mais 9 é uma fatoração, né? É quem? X menos 3, tudo isso elevado ao quadrado, tá bom? E aqui desse lado direito, 1 mais 9, 10. Pronto. Agora, o que está faltando, né? Vou colocar bem aqui assim. Esse número aqui, ó, esse 2 aqui, que é o nosso expoente, está em forma de quadrado, ele pode passar para o lado direito da igualdade em forma de quê? Em forma de raiz. Então, vai ficar assim, ó, x menos 3 igual a... Aí, todas as vezes que você tiver em forma de quadrado e você passar em forma de raiz, você precisa colocar um mais ou menos, tá bom? Porque aqui a gente está trabalhando com raízes, né? Então, você precisa lembrar de colocar mais ou menos, tá? E aí, se é expoente 2, aí passa em forma de raiz quadrada, certo? Cujo índice é 2. Índice é esse númerozinho que fica bem aqui, é como se tivesse um 2 aqui, porém ele fica o quê? Subtendido, tá bom? Agora, para a gente saber quem é esse x, eu vou pegar esse menos 3 e vou jogar ele para lá positivo, tá bom? Então, vai ficar assim, ó, 3 mais ou menos raiz quadrada de 10. Pronto, essa aqui é a nossa resposta. Esse aqui são as duas soluções para essa equação que nós acabamos de encontrar e nós usamos o quê? A técnica de completar quadrados. Se vocês fossem usar a fórmula de Bhaskara, para quem ainda não viu a fórmula de Bhaskara, né, também é uma fórmula que nós usamos para calcular as raízes, certo? As raízes de uma equação do segundo grau. Se você não quiser usar a fórmula de Bhaskara, você tem a opção de usar a técnica de completar quadrados, tá bom? Por isso que ela é uma forma alternativa de se fazer esse tipo de operação. Então tá, vejamos agora, pessoal, o segundo exemplo, tá bom? X ao quadrado menos 6x mais 5. Percebam que esse polinômio ele não é um trinômio perfeito. X ao quadrado menos 6x mais 5. Ele não é um polinômio perfeito, tá bom? Perdão, um trinômio quadrado perfeito. Então, a gente precisa transformá-lo. Então, o que você vai fazer primeiramente? Esse 5 positivo vai para lá negativo, né? Então, vamos lá. X ao quadrado menos 6x, né? Aí, eu vou deixar só um espacinho aqui, porque a gente vai usar aquela técnica de completar quadrados. E esse 5 positivo, ele passa a negativo, tá? Menos 5. Tudo certo até aí? Aí a gente vai usar a técnica de completar quadrados. Olhem sempre para o termo que tem x. Então, aqui eu tenho 6x. Vamos lá. Ah, professor, mas tem menos 6x aqui. Não se preocupe com menos. Para você usar essa técnica, só mesmo o próprio termo, tá? O 6x, sem o 6 ser o menos. Então, esse 6x é quem? Pela fatoração, é 2 vezes o x, tá? Aquele a lá da fatoração, pessoal, lá de cima, é esse x aqui que está sendo representado nesse exemplo, tá? Poderia ser um y, poderia ser um z, tá? Então, 2 vezes x vezes alguém. Quem é esse alguém? Eu acho que nós já vimos um exemplo parecido. No caso aqui é o 3, tá bom?
Só que quando você coloca esse 3 para cá, ele vem o quê? Elevado ao quadrado. E 3 elevado ao quadrado é 9. Só que aí, para que a equação não seja modificada, você precisa colocar o 9 em ambos os lados da equação para que ela não se altere, certo? Lembrem-se disso, toda equação, se eu introduzir um termo do lado esquerdo da igualdade, eu preciso introduzir o mesmo termo do lado direito para que a equação continue sendo válida, ok? Então vamos lá, seguindo o raciocínio. 6x ao quadrado menos 6x mais 9 é uma fatoração. X menos 3, tudo isso elevado ao quadrado, tá? E aqui do lado direito, menos 5 mais 9. Quanto é menos 5 mais 9? Os sinais são diferentes, ok? Então, você vai subtrair e repetir o sinal do maior valor. Aqui você subtrai o 9 com 5, que vai dar 4, tá bom? E o sinal? No caso, vai ser o sinal de mais. Por quê? Porque o 9 é maior. Mas eu não preciso colocar, vocês concordam? Muito bem. Aqui agora que entra o detalhe, né? Então, aqui está em forma de quadrado, vai passar em forma de raiz. Então, vai ficar x menos 3, tá bom? E aqui vai ficar o quê? Mais ou menos raiz quadrada de 4. Lembrem-se, mais ou menos. Porque a gente tá trabalhando aqui com raízes. Precisa do valor positivo e do negativo. Então, raiz quadrada de 4 nós sabemos quem é. Quem é a raiz quadrada de 4? 2, né? Então, vai ficar mais ou menos 2. Certinho? Para eu saber quem é esse x, ó, esse menos 3 que está negativo, vai passar para lá positivo. Então, eu posso botar assim, ó, 3 mais ou menos 2. Percebam que aqui, ó, esse mais ou menos é para indicar o quê? Eu vou botar até assim, ó, duas setinhas. Eu vou chamar esse aqui de x1 e esse aqui de x2. Só para dizer que são duas respostas. Uma eu vou fazer com o sinal de mais e a outra eu vou fazer com o sinal de menos. 3 mais 2 vai dar 5. Então, uma resposta é 5. Uma raiz dessa equação é 5. E a outra é o 3 menos 2, que dá 1. Tá bom? Então, nesse caso, eu vou ter o quê? Duas respostas. X igual a 5 e x igual a 1. Tá bom? Mais uma vez falando, se vocês fossem usar a fórmula de Bhaskara, vocês chegariam no mesmo resultado. Lógico, se usar da forma correta, sem errar sinais, vocês vão chegar na mesma resposta. Então, pessoal, agora eu vou entregar para vocês, vou mostrar para vocês um exemplo utilizando frações. Aqui vocês vão ver que vai aparecer fração em algum momento, né? Então, vamos lá. Seguindo o mesmo raciocínio, ok? Mesmo raciocínio. Esse 1 aqui positivo vai para lá negativo. Então, fica x ao quadrado mais 3x. Vou deixar um espaço aqui, porque eu vou precisar do espaço, ok? E vou botar esse menos 1 para cá. Tá bom? Mais 1, esse 1 positivo virou negativo quando eu levei ele para o outro lado da igualdade, ok? Agora a gente vai fazer o quê? Olhar para o 3x. Olha para o 3x. 3x é quem, pessoal? Sempre lembrem, é 2 vezes o x vezes alguém. E agora? Quem é esse alguém? Percebam que não existe um número inteiro, olha só o que eu estou falando, não existe um número inteiro que multiplicado por 2x dá 3x. Não existe. Aí aqui vai entrar uma fração. Qual é a fração aqui nesse caso, hein? Qual é a fração que multiplicada por 2x vai me dar o 3x? Todo mundo concorda que é 3 sobre 2? 3 meios? É 3 meios. Né? Se eu simplificar aqui, ó, 2 com 2, vai dar exatamente o quê? O 3x, que é o que a gente quer, tá bom? Deixa eu voltar aqui, deixa eu ajeitar aqui de novo. Então, aqui eu trouxe esse exemplo justamente para vocês terem esse olhar um pouquinho diferenciado para exemplos como esse, né? Em que aqui, esse termo aqui que eu estou encontrando, ele é uma fração, tá? E aí, percebam, esse 3 meios é aquele b lá da nossa fatoração, ok? Quando eu trago ele para cá, eu trago ele elevado ao quadrado pela própria fatoração. Então, 3 meios elevado ao quadrado, quanto é que vai dar isso aqui? É 3 meios vezes 3 meios, né? Eu posso fazer 3 elevado ao quadrado, que dá 9, e posso fazer 2 elevado ao quadrado, que dá 4. Então, aqui ficou o quê? 9 quartos.
Só que, mais uma vez falando, se eu introduzo um termo do lado esquerdo, eu preciso introduzir o mesmo termo do lado direito. Tá bom, pessoal? E aí, aqui, ó, aqui nós temos uma fatoração, ok? Então, quem é essa fatoração? Lembre que o nosso A lá da fatoração é o x, e o nosso B é quem? Esse 3 meios que nós encontramos aqui, ó, o 3 sobre 2. Então, vai ficar 3 sobre 2, ou 3 meios, né? Tudo isso elevado o quê? Ao quadrado. Tá bom? E aqui, ó, desse lado aqui, como é que eu vou fazer essa continha? Aí existem algumas maneiras de se fazer, né? Botar bem aqui, menos 1 mais 9 quartos. Você pode fazer o que aqui, pessoal? Vocês podem transformar esse menos 1 em uma fração que tenha o 4 como denominador. Todo mundo concorda que, nesse caso, esse menos 1 ele vai ser a mesma coisa que menos 4 quartos? É a mesma coisa, tá bom? Esse menos 1 poderia ser menos 5 sobre 5, menos 7 sobre 7, menos 10 sobre 10. Porém, como eu estou trabalhando com o denominador 4, então eu posso escrever menos 1 como sendo 4 sobre 4, tá bom? E aí eu vou repetir aqui o 9 sobre 4 e vou fazer a operação. Aqui eu tenho uma adição de frações com denominadores iguais. Repete o denominador e faz a operação com os numeradores. Menos 4 com mais 9 vai dar o quê? 5 positivo, não é isso? Sinais são diferentes, você subtrai e repete o sinal do maior valor. Então, aqui vai dar o quê? 5 quartos. Tá? E agora, percebe que aqui esse 2 é um expoente, né? Então, ele passa em forma de raiz. Então, vai ficar o quê? X mais 3 meios igual a... Lembra do mais ou menos? Mais ou menos raiz quadrada de 5 quartos. Pessoal, quando vocês têm uma raiz, eu vou só repetir aqui, ó, esse x mais 3 meios. Quando vocês têm uma raiz, a raiz quadrada de uma fração, vocês podem separadamente extrair a raiz quadrada do numerador e do denominador. Existe raiz quadrada de 5, uma raiz exata? Não. Então, eu vou só repetir aqui, ó, raiz de 5. Só que a raiz quadrada de 4 nós temos, que é quem? 2. Tá bom? E vou colocar aqui o mais ou menos. Certinho? Muito bem. E agora, olha, a gente vai fazer o quê? Esse 3 meios aqui, ó, positivo, vou levar para lá negativo. Então, vai ficar o quê? X igual a... Aí, eu vou colocar assim, ó, menos 3 meios, mais ou menos, raiz quadrada de 5 sobre 2. Tá bom? Então, essa é a nossa resposta. Se vocês quiserem melhorar, vocês podem fazer o seguinte, ó. Aqui vocês conseguem perceber que as duas frações têm o mesmo denominador. Então, vocês podem fazer uma barra grande, tá bom? Uma barra grande e colocar só o denominador 2. E em cima vocês colocam os numeradores. Menos 3, mais ou menos, raiz quadrada de 5. Tá bom? É só uma forma diferenciada e talvez até um pouco melhorzinha de se escrever, tá bom? Então, essa é a nossa resposta. Mais uma vez falando, se vocês usassem a fórmula de Bhaskara, chegaria à mesma resposta, tá bom? Mas essa técnica talvez para algumas pessoas seja mais fácil, para outras talvez não. Então, vocês podem utilizar a que vocês acharem melhor, certo? Então, pessoal, eu vou fazer o seguinte, vou deixar para vocês um desafio. Tô deixando para vocês esse desafio, tá? Para que vocês resolvam usando essa técnica de completar quadrados, tá? E aí vocês podem colocar as respostas nos comentários. Se gostaram desse vídeo, curtem, comentem, tá? Vocês podem compartilhar com os amigos de vocês. E até a próxima, pessoal. Tchau!